Você já teve uma forte dor de cabeça e ficou com medo de ser um aneurisma cerebral? Você sabe o que é isso? E quando deve se preocupar com esse assunto? Então presta atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Aneurisma no cérebro ou aneurisma cerebral. A primeira informação que você deve saber é: o que é um aneurisma cerebral? Antes de explicar o que é o aneurisma, eu preciso explicar um pouco sobre como funciona a circulação do sangue. De forma simplificada, o sangue, que é bombeado pelo coração, vai para o resto do corpo por um vaso sanguíneo chamado artéria, que nada mais é do que uma tubulação com paredes mais grossas, porque tem que aguentar a forte pressão do sangue bombeado para o corpo. O sangue do corpo volta para o coração pelas veias. Nesse caso, a pressão da volta é mais fraca, por isso a parede da veia não precisa ser grossa como a artéria. A parede da veia é mais fininha. Se existir algum ponto da artéria em que a parede está mais fraca, a pulsação do sangue gerada pelo batimento do coração força essa região, que então fica dilatada, mais frágil e muitas vezes formando uma bolsinha ao lado do vaso. Isso é o aneurisma. Quando essa dilatação da artéria ocorre no cérebro, chamamos de aneurisma cerebral. Esse problema é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Estima-se que 1 em cada 20 pessoas tem aneurisma cerebral. E dentre as pessoas que têm, próximo de 1/3 tem 2 ou mais aneurismas. Quando você deve suspeitar que tem aneurisma cerebral? Quais são os sintomas? Os sintomas mais característicos do aneurisma ocorrem quando eles se rompem, ou seja, quando o aneurisma estoura. Nessa situação, parte do sangue da artéria começa a vazar para o cérebro ou ao redor do cérebro. E o resultado é uma dor de cabeça súbita, de forte intensidade, que pode estar ou não acompanhada por vômitos. Pode ocorrer também convulsão, diminuição do nível de consciência, em que a pessoa fica meio desacordada ou sonolenta e às vezes até em coma. Nos casos mais graves, pode levar até a morte súbita. Na presença de qualquer um desses sintomas, você deve ir imediatamente ao pronto-socorro. Esses são quadros urgentes e precisam de atendimento o mais rápido possível. Os aneurismas também podem causar sintomas mesmo sem estourar. Dependendo de como e onde se dilatam, eles podem comprimir alguma estrutura dentro do crânio, causando problemas, a depender da estrutura comprimida, e a pessoa terá algum sintoma, por exemplo, dificuldades de enxergar, se comprimir o nervo ou as vias ópticas, uma queda do olho, uma visão dupla, um estrabismo, se comprimir os nervos que são responsáveis pelo movimento dos olhos, alteração hormonal, se comprimir uma glândula chamada hipófise ou a haste dela, fraqueza ou dormência, se isso comprimir o tronco encefálico, ou convulsões e outros sintomas. Na presença desses sintomas, você também deve procurar o médico o quanto antes. Mas que fique claro, os aneurismas podem existir sem causar qualquer sintoma, muitas vezes sendo descobertos por exames de imagem realizados para investigar outro problema. E quem tem maior fator de risco de ter aneurisma cerebral? Quais são esses fatores de risco? Você tem pressão alta? Está controlada? Você fuma? Tem alguém na família que já teve aneurisma? Esses são os principais fatores de risco para o crescimento e rompimento do aneurisma. Além desses, algumas doenças também estão associadas à presença e maior frequência dos aneurismas, como doença dos rins policísticos, displasia fibromuscular, síndrome de Marfan, malformações arteriovenosas cerebrais, entre outras. Nessas situações, é importante conversar com seu médico da necessidade de avaliação do crânio por algum exame de imagem. Essa é a forma de fazer o diagnóstico. Exames de imagem podem ser tomografia com angiotomografia, ressonância com angiorressonância ou a angiografia digital cerebral. Bom, uma vez feito o diagnóstico, o que nós vamos fazer? Depende da situação. Todos os aneurismas que se rompem precisam ser tratados. Obviamente, se a condição do paciente for favorável. Em pacientes que descobriram o aneurisma cerebral que não sangrou, aí é preciso avaliar a condição do paciente, as características específicas do aneurisma, para assim entender os riscos que esse aneurisma tem de sangrar ou comprimir alguma estrutura no cérebro e assim definir o tratamento. O tratamento consiste em interromper o fluxo de sangue para dentro do aneurisma e, com isso, elimina o risco dele apresentar um sangramento ou um ressangramento caso já tenha rompido. Dessa forma, o fluxo sanguíneo se mantém apenas dentro dos vasos que irão irrigar o cérebro. A forma de fazer essa interrupção é realizar uma microcirurgia, colocando um clipe bem na origem do aneurisma.
ou por embolização. Quando bem indicado e feito da forma correta, o tratamento do aneurisma cerebral tem altas taxas de sucesso. Por isso, se você está nos grupos de risco que falei, especialmente se tiver os sintomas, não deixe de procurar um médico neurocirurgião ou neuroclínico. Esse é o Doutor Ajuda. A missão do canal é a mesma missão do médico, cuidar. Em uma sociedade em que um dos principais problemas é a educação e falta de conhecimento, principalmente na área da saúde, trazer informação correta e com uma linguagem simples é a forma que achamos mais eficaz de cuidar da sua saúde e da saúde da sociedade. Assim, você consegue diagnóstico mais preciso, mais rápido, diminuir filas de atendimento, prevenir doenças e a sociedade como um todo é beneficiada. Você sabia? 20 a 45% da população tem hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, e apenas 10% tem a pressão bem controlada. Isso é muito importante. A pressão alta é um importante fator de risco para os aneurismas cerebrais e muitas outras doenças, como infarto, AVC e outras. Os aneurismas estão no espaço subaracnoide, ou seja, dentro do crânio, mas fora do cérebro. Isso significa que o objetivo de uma neurocirurgia para tratamento, ou seja, a clipagem microcirúrgica do aneurisma, tem por objetivo resolver o problema sem causar qualquer tipo de lesão no cérebro.